Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o Beto e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, aliás, hoje a gente está dando início, ao nosso curso de Lógica de Programação e Algoritmos. Um curso que com certeza é a base para todo mundo que quer mexer com desenvolvimento de software, engenharia de software, e áreas correlacionadas também, porque você pensa que, por exemplo, um cientista de dados tem que entender um pouco de lógica, um engenheiro de dados tem que entender um pouco de lógica, um profissional de cybersecurity também é interessante que ele entenda pelo menos ali a base de algoritmos, tudo. Então, a lógica, a lógica de programação e principalmente os algoritmos, eles servem como base, como alicerce de toda a parte de programação, de programas, de sistemas no geral. Então, com certeza é um curso essencial se você quer ser um desenvolvedor de software, um engenheiro de software. Essa, com certeza, é o melhor ponto de partida. Tá? Independente se você já tem algum conhecimento prévio ou se esteja só fazendo alguma reciclagem, com certeza é um curso indicado para qualquer pessoa neste segmento que já tenha um certo conhecimento e queira fazer só uma reciclagem ou que esteja dando de cara agora com o mundo da computação. Beleza? Então vamos falar rapidinho hoje sobre a ementa, tentar abordar de uma forma assim um pouco geral sobre o que a gente vai falar nesse curso, nessas próximas aulas. Então, vou passar aqui. Bom, então a nossa ementa ela é bem simples, Eu tentei deixar bem resumida, tá? Mas ali, nas nossas primeiras aulas ali, a gente vai abordar o tópico de introdução. O que nós vamos falar na introdução, Basicamente, primeiro vamos falar sobre o que é um algoritmo, Então, por que a gente fala tanto de algoritmo? O que é algoritmo? As pessoas vivem dizendo algoritmos de redes sociais, inteligências artificiais, estão bem em alta, Então, vamos debater um pouquinho sobre o que é um algoritmo, tentar entender como funciona, e por que ele é tão importante também para nós, tá bom? Vamos tentar dar ali os nossos primeiros passos na programação, mas calma lá, amigão. A gente ainda não vai botar a mão na massa ainda. Primeiramente, é legal a gente aprender na teoria, certo? E aí, eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto muito de desenhos, tá? Eu não sou bom em desenhos, mas eu gosto muito de desenhar. Então, eu vou trazer ali alguns desenhos pra gente explicar, de uma forma assim, vamos dizer assim, inteligível, quais são as partes de um programa, Como é que mais ou menos um programa funciona? Você sabe? Ainda não? Então espera para ver que a gente vai falar isso pedacinho por pedacinho bem explicado para você, ó. A gente vai falar um pouco ali sobre linguagens de programação também. Esse é um tópico que ele tá um pouquinho mais alto nível, Mas eu acho que é legal a gente dar uma pincelada para pelo menos te dar uma visão geral sobre o que te aguarda nos próximos passos também ao término desse curso, beleza? Uma das possibilidades, Existem outras também. E por último, a gente vai falar um pouco sobre como que os programas, os algoritmos, eles nos influenciam no dia a dia, Porque se nós pegarmos, por exemplo, a humanidade 100 anos atrás e compararmos com a humanidade de hoje, ela com certeza não tinha tanta influência assim de algoritmos e de programas, com certeza, como tem nos dias de hoje, tá? Então, como é que será que essas coisas trabalham conosco? Tanto se você trabalha na área de tecnologia ou fora, Como é que isso se relaciona com você? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E aí, parando dessa parte introdutória e passando um pouco mais para frente, a gente vai abordar, vai começar a entender de fato como é que funciona como que funciona o nosso programa, Por isso que o nosso próximo tópico vai ser um fluxograma. O que é um fluxograma, de uma forma bem reduzida? É você realmente desenhar o fluxo que o seu algoritmo vai tomar, que o seu programa vai tomar, por exemplo, de uma forma gráfica, Sem escrever efetivamente. Você vai fazer através de desenhos, organizar as ideias. É muito similar ao que as pessoas têm usado bastante, que é o tal do mapa mental, Eu não curto muito, mas eu respeito. Mas segue na mesma abordagem. Então é um desenho gráfico, Alguma coisa visual que dá pra você bater o olho, entendeu? Pelo menos pra mim.
Então, é uma ótima alternativa, né? Um ótimo ponto de partida da gente começar a desenhar nossos programas, tá? Antes mesmo da gente começar a escrever códigos, não sei o quê. Não, calma lá, vamos entender primeiro como que funciona. Isso é muito importante, beleza? Então, bom, como eu já comentei, né? Então a gente vai entender um pouco das partes de um programa, né? Como é que funciona, tal, né? Será que é fácil? Bom, se fosse fácil todo mundo faria, na verdade. E logo de brinde a gente também vai criar o nosso primeiro algoritmo. Mas calma lá, vai ser uma coisa extremamente simples, né? Uma coisa fácil, tá? Nesse comecinho. Depois a gente vai escrever umas coisas um pouco mais elaboradas, mas no comecinho vai ser coisas simples, beleza? E aí depois a gente vai começar a partir para uns termos um pouco mais técnicos, tá? Então ali, por exemplo, a gente vai falar sobre variáveis. Putz, o que que são variáveis? Nossa, é um tema muito, muito, muito forte, que embora às vezes pareça um pouco confuso no começo e tal, até que é bem tranquilo. E ele é extremamente importante. Isso, se você for ser um engenheiro de software, um desenvolvedor de software, um programador, né? Basicamente dá na mesma coisa. Um sysadmin, se for trabalhar com dados, né? Um cientista de dados, engenheiro de dados, que mais? Enfim, um leque de opções, tá? Um gerente de projetos, enfim, muitas coisas que estão relacionadas à área de tecnologia, elas precisam dessa base. É muito bom que tenha, tá? Por exemplo, se você for ser um analista de produto, por exemplo, não sei se é necessário, mas seria bom que tivesse, tá? Até porque muitas empresas atualmente pedem, né, conhecimentos pelo menos básicos ali para as pessoas da área de negócio, né, como Product Owners, Product Managers. Essas pessoas, embora elas tenham um perfil um pouquinho mais voltado para fora da tecnologia, embora eles trabalhem naquele meio, é legal que elas tenham pelo menos um conhecimento básico disso. É bem interessante. Então a gente vai falar um pouco sobre variáveis, tá? Então o que que são, quais são os tipos de variáveis, né? Porque nós temos tipos diferentes, tá? Então quais que são esses tipos, né? Como é que eles funcionam, quando que eu uso um, quando que eu uso outro, né? Quais são os seus limites e possibilidades de cada um. Beleza? A gente vai falar um pouco ali também, é um tópico bem rápido, mas regra para criação de variáveis, então você não pode criar assim, como se diz, a Deus dará, não é? A gente tem que seguir algumas regras e convenções na hora de criar ali as nossas variáveis, né? Não pode fazer assim de qualquer jeito, senão as coisas ficam meio bagunçadas. E por último, mas não menos importante, mãos na massa. Aí sim, a gente vai tentar esboçar ali nosso primeiro código ali já digitando mesmo, tá? Colocando em prática todos os conceitos que a gente aprendeu na teoria, no tópico ali de introdução, né? E aqui já colocando as variáveis também, beleza? Próximo tópico, operadores. É um tópico muito importante. Nós vamos falar ali sobre operadores aritméticos, lógicos, relacionais, como que eles funcionam, como que eles trabalham, como que a gente pode utilizar para resolver problemas, tá? São assuntos bem interessantes. Próximo, desvios condicionais. Putz, esse é muito importante também. Há quem diga que desvios condicionais são a base da inteligência artificial. E há controvérsias, mas eu acredito que isso seja pelo menos meia verdade. Então, é um tópico extremamente importante que com certeza vai servir de base para você, se você quiser ser um engenheiro de software, desenvolvedor de software, que seja. Tá bom? Então nós vamos falar um pouco ali sobre desvios encadeados, né? Como que a gente como que funcionam os desvios condicionais, quando que a gente usa, quando que não usa, como que usa, enfim, vai ser um tópico bem grande, provavelmente vai ser um conteúdo bem enriquecido. Laços de repetição também é um assunto bem importante nisso, porque muitas das vezes, quando a gente está escrevendo um programa, a gente faz diversas vezes a mesma operação, mas às vezes não faz sentido escrever várias vezes a mesma operação, tipo, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Tem formas da gente automatizar aquilo, né? Então a gente cria uma estrutura onde aquilo vai ser repetido e aí a gente não precisa escrever milhares de vezes, às vezes a mesma coisa,
tá? Então é bem interessante, a gente vai falar ali sobre laços guiados por variável de controle, laços guiados por condição lógica, conteúdo bem rico, bem interessante, beleza? Partindo ali para um nível um pouquinho mais avançado, mais intermediário, vamos dizer assim, né? A gente vai falar sobre funções, né? Então, como é que a gente vai entender como é que a gente vai dividir o nosso programa em partes, né? A gente vai ver que conforme a gente for avançando na programação, nossos programas vão começar a ficar muito grandes. Então, como que a gente divide aquilo para poder reaproveitar, né? Até para poder, por organização, né? Dentro do nosso programa, não ficar tudo bagunçado. Inclusive, uma das filosofias, né? Você vai aprender que dentro da tecnologia a gente tem muita filosofia, né? Então, filosofias que foram herdadas aí dos anos 80, dos anos 70, por exemplo, né? Que vigoram até hoje. Tá? Inclusive, aquilo que eu comentei sobre nomes de variáveis, a gente herdou hoje, né? Em pleno 2023, a gente ainda herda filosofias, né? Convenções, acordos que foram definidos na década de 70. Tá? Então, para você ver como essas coisas são importantes da gente aprender. E aí nós vamos falar sobre as partes de uma função também, né? Parâmetros, retornos. E talvez ali eu tô pensando ainda se a gente vai falar sobre funções recursivas ou não. É que é um assunto um pouquinho avançado, então ainda tô com um certo receio de já colocar. Mas vamos deixar ali, né? Poderia pôr até um asterisco ali, então talvez a gente fale sobre isso, tá? Mas só talvez. Por último, né? Mas não menos importante, nós vamos falar ali sobre vetores. Tá? Uma coisa que eu não comentei quando a gente estava falando sobre variáveis é que as variáveis que a gente comentou anteriormente seriam só variáveis primitivas. Tá? Depois, na aula de variáveis, eu explico por que primitivas, tá? Eu explico direitinho isso tudo tal. Mas, basicamente, vetores eles já seriam uma segunda parte de variáveis, onde a gente fala de variáveis compostas. Tá? Também vou explicar melhor depois o que são variáveis compostas, não se preocupe. Tá? Mas nós vamos falar sobre vetores, que é um tipo de variável composta. Tá? Então nós vamos aprender a criar e a manusear, a percorrer, né, os valores dos nossos vetores, matrizes também, né? Até coloquei uma tirinha ali, né? Não confunda com matrix, né? Matriz. E também vamos aprender a criar matrizes, percorrer matrizes, da mesma forma como os vetores, tá bom? E ali coloquei um tópico bônus ali, onde a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o dia a dia de programador, né, de desenvolvedor de software, de engenheiro de software, tá bom? E é isso. Eu também queria dar aos créditos, né? Eu acho que é muito importante também que todo o conteúdo desse curso ele foi pensado, ele foi elaborado meticulosamente por mim, mas com uma ressalva que eu me baseei no curso do excelente professor Gustavo Guanabara, tá bom? Vou deixar o link do curso dele também na descrição, tá? É um curso já um pouco antigo, porém o conteúdo é muito rico ainda. Foi uma das pessoas que mais me ajudou na época que eu estava aprendendo e eu não poderia deixar de não dar os créditos a esse professor que é extremamente... uma figura extremamente presente no dia a dia de nós aí programadores no Brasil e fora. Beleza? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado. Espero ver você nos próximos vídeos, tá bom? Regaça as mangas aí que agora a gente vai entrar no mundo da tecnologia de cabeça. Tchau, tchau.